Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Dr. Paulo Egídio, médico urologista. Estou dedicado ao tratamento das disfunções sexuais masculinas há mais de 25 anos. Hoje vou falar sobre um tema que muitos homens se perguntam: como deixar o pênis ainda mais duro? Vou explicar as principais causas das ereções fracas e dicas práticas e tratamentos que poderão ajudar na melhor rigidez do pênis. Mas não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ative o sininho. Assim, podemos alcançar ainda mais pessoas que precisam de ajuda. Vamos ao vídeo. Eu vou separar em 3 pontos. As principais causas da ereção fraca estão sempre relacionadas a fatores físicos, psicológicos e uso de medicamentos. Vou começar falando sobre os fatores físicos. A questão da circulação sanguínea, que causa uma obstrução dos vasos ou uma falta de relaxamento dos vasos, podendo ser uma arteriosclerose ou uma dificuldade desse vaso relaxar. Lembrando, o mecanismo da ereção é um mecanismo vascular de relaxamento dos vasos, um mecanismo que o sangue entra e não sai rapidamente, um mecanismo neural, precisa da integridade dos nervos para, à medida que você pensou, a resposta via nervo chega no pênis e a condição hormonal. Então, a ereção boa depende de uma boa condição vascular de chegada e não sair rapidamente, uma boa condição dos nervos para chegar à resposta cerebral erótica, produzindo a vasodilatação, e uma boa condição hormonal que permite os tecidos trabalharem de forma adequada para que a resposta vascular se apresente da melhor maneira possível. Pensando nessas 3 possibilidades, a gente vem com o fator físico, como por exemplo a obstrução vascular, uma arteriosclerose. Ou se não tem uma obstrução vascular ainda por arteriosclerose, tem uma alteração metabólica que a musculatura dos vasos não relaxam adequadamente. Então, a resposta não chega. Ou, do fator físico, você tem um problema de nervos. Você tem uma neuropatia, que a resposta do que você pensa no cérebro não chega até os vasos do pênis para relaxar esses vasos. Um diabetes, uma neuropatia, uma doença neurológica, ou uma cirurgia pélvica, a prostatectomia radical, a cirurgia do reto, todas as cirurgias do assoalho pélvico podem acometer esses nervos que levam à resposta do nosso pensamento erótico. As doenças cardiovasculares, como a pressão alta não tratada, as doenças como uma insuficiência cardíaca, que o seu coração como bomba não manda sangue suficiente para o corpo como um todo e consequentemente o pênis também recebe menos sangue, e também uma condição física no próprio pênis, que são as fibroses, chamada doença de Peyronie, que levam a uma disfunção da retenção de sangue dentro do pênis, podendo ou não ter curvaturas. Às vezes a fibrose no pênis só se apresenta com uma retração do tamanho do pênis sem curvatura. Mas essa análise completa para o diagnóstico tem que ser feito afastando causas físicas. Outra questão é a pressão alta, uma baixa hormonal da testosterona ou do hormônio da tireoide, por isso que uma investigação, principalmente se você é acima do peso, obeso, tem que avaliar os níveis de testosterona, avaliar os níveis da sua glicose e avaliar os níveis do seu hormônio tireoidiano, que é essa glândula do pescoço, que pode estar refletindo no aumento do peso e a pior resposta erétil. Saindo desses fatores físicos que eu me referi, vou migrar para os fatores psicológicos que muitas vezes estão associados ao físico, como um estresse, uma ansiedade, uma relação conflitante no casamento, por exemplo, ou com a sua parceira,
que pode atrapalhar a sua condição psicológica para produzir o melhor relaxamento dos vasos sanguíneos penianos. Uma condição chamada ansiedade de desempenho, você vai com muita ansiedade e com medo da falha, isso também pode prejudicar a sua resposta erétil. E problemas no relacionamento como um todo, que não permite você ter uma boa erotização para ter o melhor relaxamento dos vasos sanguíneos penianos. Saindo dessa questão de doenças que eu me referi, dos aspectos psicológicos, nós temos o uso de alguns medicamentos que eles podem atrapalhar sim a sua função erétil, principalmente alguns antihipertensivos de algumas classes, alguns medicamentos como o antidepressivo, que atrapalha a sua função erétil, o seu desejo, porque ele interfere a nível cerebral e pode também interferir com a sua capacidade de chegar ao orgasmo. Então, alguns pacientes que tomam o antidepressivo, sem ele perceber, ele pode chegar numa situação que ele simplesmente não consegue ter orgasmo e ejacular. Ele se cansa fisicamente e não consegue ter orgasmo e ejacular, porque essas medicações, para alguns pacientes, retardam muito o tempo para chegar ao orgasmo. Drogas lícitas e ilícitas também podem comprometer a sua função erétil. O uso abusivo de álcool, o tabagismo, ele também é um dos fatores que atrapalham a vasodilatação e com o tempo ele aumenta o risco de arteriosclerose, que é o entupimento das artérias, além de uma ação da própria nicotina que atrapalha o relaxamento da musculatura dos vasos. Outras drogas não lícitas podem comprometer a sua função erétil, como o uso de entorpecentes, todas essas drogas, de uma certa forma, vai interferir com a sua função erétil e também com a sua função psicológica, levando a um eventual mau desempenho por uso de drogas. O fundamental é que você interprete e investigue qual é a causa de não ter uma boa ereção. Então, uma avaliação médica é fundamental para ter um diagnóstico físico do problema, porque a partir do momento que você afasta uma causa física, aí você pode se concentrar na causa psicológica. Por quê? O psicológico está sempre junto, mas muitas vezes está por trás uma causa física. Portanto, não interprete de forma sumária e simples como se tudo é psicológico, porque o psicológico sempre estará junto. Então, uma avaliação médica criteriosa com o seu clínico geral, com o seu médico de família, com o seu cardiologista ou com o seu urologista, é fundamental para se determinar a causa, afastar problemas mais sérios e tratando deles e usar a medicação mais adequada, na dosagem mais adequada, individualizada para cada paciente. Isso faz a diferença para você ter uma melhor resposta, ter menos efeitos colaterais e ter o melhor resultado no seu tratamento. Vou falar de dicas práticas para melhorar as suas ereções. A primeira, uma alimentação saudável, variada, frutas, verduras, não exagerar no açúcar, não exagerar em consumo de bebida alcoólica, evitar o tabagismo. Então, uma alimentação adequada, um comportamento que promova a saúde, uma atividade física regular, evitar o sobrepeso, evitar a obesidade. Se você tem um diagnóstico de diabetes, trate o diabetes da melhor forma possível. Se você está obeso e tem uma queda hormonal, uma queda de testosterona, precisa perder peso, precisa repor a testosterona, faça e tenha hábitos saudáveis, seja com alimentação, uma atividade física regular e uma promoção de saúde, cuidando bem de diabetes, hipertensão e consequentemente, dando uma melhor condição física para
você ter melhor ereção. Evite o uso excessivo de álcool, evite o tabagismo. Fundamentalmente, vocês adotem um estilo de vida mais saudável. E se psicologicamente você tem conflitos, procure um apoio psicológico para ainda te ajudar a ter uma melhor ereção quando você resolve questões psicológicas que você às vezes traz desde a infância para melhorar a sua função erétil. Uma recomendação é controlar os seus níveis de estresse, ter uma atividade física e sexual regular, tratar dos conflitos que eventualmente você tenha psicológicos que poderão auxiliar você ter ereções cada vez melhores, mesmo sem o uso da medicação. E o que é regenerador é respeitar um bom sono, uma boa recuperação de sono, que você dormindo melhor, você melhora os seus níveis de testosterona, melhora fundamentalmente toda a parte física do seu corpo. O que é dormir bem? Não é só o número de horas. Você tem que entender que se naquelas horas que você dormiu, você está descansado no dia seguinte, aquilo foi o suficiente. Agora, se você, por mais que durma, continua cansado no dia seguinte, o seu sono não está bom. Existe uma condição muito frequente e pouco diagnosticada, que é a chamada apneia do sono. A apneia do sono é um dos maiores fatores de levar a doenças orgânicas, como hipertensão arterial, como queda de testosterona, a obesidade, porque você não respira bem a hora que você dorme. Fundamental, se o seu sono não estiver sendo repousante, fazer uma avaliação com um profissional específico do sono. Hoje tem exames que você faz até pelo seu celular e que faz a leitura do seu sono. E com o auxílio de um médico, essa informação pode até chegar pelo seu celular para ele. Então existem exames que você faz na própria casa, não precisa dormir em laboratório do sono muitas vezes. E aí você tem o diagnóstico dos seus distúrbios do sono, para que o tratamento desse distúrbio do sono gere não só ereções melhores, mas também uma qualidade de vida e mais saúde para você. A partir do momento que você já tomou providências para ter uma melhor condição de sono, de atividade física, e você ainda continua tendo disfunção erétil, você precisa evoluir para o tratamento com comprimidos. E os comprimidos podem resolver essa questão das suas ereções fracas. Agora, caso, feito tudo isso e tomando os comprimidos de forma adequada, você ainda continua com ereções fracas, você precisa fazer uma avaliação mais criteriosa da sua função peniana, que é um teste de ereção fármaco-induzida e uma ultrassonografia do pênis com Doppler, para medir os fluxos, avaliar se tem fibroses, como é que está o fluxo de entrada e de saída e, portanto, definir se o tratamento será o uso de medicamentos injetáveis ou, se não funciona, você tem uma fibrose importante, você teve uma retração do seu pênis, ele não tem firmeza vertical. Fazendo todos esses tratamentos, pode ser que você precise de um tratamento cirúrgico, que é eventualmente a reconstrução e a colocação de um implante de uma prótese peniana. Ou seja, solução sempre terá, mas você precisa ser avaliado e precisa ser escalonado em que fase você está e fazer o tratamento para cada fase. E com isso, você terá o seu problema de ereção resolvido sempre que você procurar ajuda especializada e insista na busca da solução. Se você ainda tem dúvidas sobre as estratégias para deixar o pênis mais duro, nos envie uma mensagem no WhatsApp ou responda o formulário do nosso site. Será um prazer falar com você. Conte comigo. Estamos juntos.